doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Aí pula lá para o 11. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança, de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé, na presença de muitas testemunhas. Agora, adiante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente a Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus, que é o bendito e único, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dele. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra, o poder eterno. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Deixo aqui a saudação aos nossos irmãos que já congregam conosco, aos visitantes. Já considera você aqui já parte dessa família. Oi, Juliano e sua esposa, sejam bem-vindos. Grande amigo Juliano, que Deus abençoe vocês, sintam-se bem à vontade, amém? Glória a Deus. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve ao seu pupilo, que é o seu discípulo Timóteo. E ele vem destacando algo que é totalmente danoso, perigoso e muito ruim, não só na vida cristã, mas em todas as áreas da sua vida, que é se permitir se colocar em situações de que nos leva a ter um pensamento dúbio, a uma confusão das próprias convicções e certeza que nós temos. E o ensinamento que ele traz de que realmente nós não devemos viver por palavras, mas sim por fé. Ou seja, a fé que a Bíblia traz, igual em Hebreus, ela explica esse tipo de fé, não é a fé em acreditar de que 2 mais 2 é 4, ou uma fé acreditar na lei da gravidade que você vai jogar e que não é esse tipo de fé. É uma fé no sentido que nos leva a uma confiança, a uma esperança, a experienciar uma situação que nós não vemos, mas acreditamos que ela vai acontecer. Assim Hebreus coloca, né? É uma convicção de coisas que vão acontecer e a certeza de algo que você nunca viu.
E isso só é possível através do que ele traz a Timóteo depois, fala, mas você não viva como essas pessoas. Trazendo essa questão de que ele está colocando em viver de palavras ou de fé, ou seja, a viver através de experiências, a de se permitir, a colocar em prática, em ações, em direção a algo, a construir algo que você nem viu ainda, mas que você acredita naquilo realmente. E você não testifica disso somente através de pensamentos, de construções cognitivas ou de uma instrução ou uma construção intelectual que você alcançou. Aqui depois ele vai trazer aqui a testemunha do que ele está falando aqui. O que ele está dizendo? Ele primeiro coloca pessoas que elas não têm essa fé nos seus corações. São pessoas que se apegam a multidões de palavras e se perdem. E ele próprio trata no final ali que isso tudo leva a discussões, a brigas, a confusões, não é? E que leva essas pessoas, no final de tudo, se parecer como pessoas que perderam o juízo, como loucas. Porque vivem só de falácias, porque na hora que você vai olhar para a vida delas, elas se perdem no que elas mesmas falam. Eu não li aqui, mas eles confundem, eles trazem uma direção, usam da sua própria religião, se pegam na sua própria religião, numa loucura, trazendo as convicções para as coisas materiais dessa terra, se apegam a elas, que ele fala aqui as riquezas. Aí ele fala o amor ao dinheiro, a tudo isso é o mal, ele segue. Mas essas palavras principais que ele dá início, ele foca muito nisso. Que essas pessoas, elas não acreditam nem nelas mesmas, no que elas pregam, que por fim, o que elas mostram é um caminho de discussões, de contendas, de avareza, que essas ideias, né, essas filosofias que eles colocam, porque a própria filosofia dentro dela mesmo, ela traz, né, uma pergunta e fica em busca dessa resposta para essa própria pergunta, em dar a resposta. Né? Aquela questão de complicar para responder. Só que essas pessoas, elas complicam e a resposta que elas dão na demonstração da sua própria vida é confusão, contenda, brigas e destruição. E aí você olha, são como pessoas que não têm juízo. E queriam colocar em xeque os ensinamentos de Cristo, aquilo que ele aprendeu e já tinha vivenciado como verdades, colocando dúvidas, com pensamentos, com ideias, como ele colocou aqui, se firmando em palavras. Mas quando isso tudo era colocado em xeque, causava uma tremenda confusão, discussão, ninguém entendia nada, gerava briga, porfias, por fim. Eram pessoas que, como Cristo e como Ele próprio deu testemunho, não testemunhavam disso. Viviam sob palavras vãs. É como aquela questão de quando você olha pelo próprio Paulo, Timóteo, Estevão, que morreram por a verdade. E até hoje eles lutam com palavras. É lindo as ideias, né? A construção intelectual que se faz. Mas por fim, ficam só em palavras e causam mais confusão até para eles mesmos. Sobre a própria existência do homem, a própria existência de Deus, os ensinamentos que Jesus deixou. O próprio Einstein, parafraseando aqui bem simploriamente as palavras dele, ele quis dizer que quando você produz muita ciência, não tem como isso te afastar de Deus. Pelo contrário, isso aproxima você de Deus. E o pouco conhecimento, ou seja, fica só sobre palavras e tudo, o cara que não tem essa humildade, deixa o orgulho crescer,
Porque vãs palavras, o que ele falou? Gera o quê? Pessoas orgulhosas, que por fim brigam, os destroem, te afastam dessa consciência de Deus, da existência de Deus. É tão fato que quando essas pessoas constroem isso, se você chegar para ela, tudo bem, você está falando, foi lindo você construir essa ideia toda, mas vem cá, você consegue viver por elas e para elas? Não, quando você vai ver, a pessoa fala, mas quando você vai olhar para a vida dela, ela mesma não coloca aquilo em prática na vida dela. Esses homens morreram por essa verdade. Como vocês já ouviram isso, os mártires. Ninguém morre por nada, gente. Que Paulo vem aqui incentivando a Timóteo. Olha, Deus continua sendo todo-poderoso. Ele tem o controle de tudo. Ele já testemunhou uma vez e você também. Então continue. Não se apegue a essas pessoas. Continue o quê? Não sobre palavras, mas continue na sua fé. Ou seja, o Evangelho de Cristo, a fé em Cristo Jesus não te faz viver por palavras, mas em atitudes, em ações sobre esta fé. A fé, por isso que a palavra, a fé sem obra é morta, ou seja, se a fé não for vivida, ela é morta. Esses homens viviam só sobre essa fé de palavras, de ideais, ideologias, filosofias, isso é lindo, mas cadê a prática? Eles mesmo não eram capazes de morrer por aquilo, ao contrário, aquelas ideias deles faziam eles morrerem, não ganharem vidas, um matar o outro em discussão, em briga, e que se fosse colocado em xeque para defender isso, eles não defenderiam. Homens que morreram. É tão fato que eu ouvi muito isso, cresci quando me converti, os pastores pregando, em colocar essa situação que está aqui. Pessoas que levantam, intelectuais, não é pessoas burras, pessoas não experimentadas pela vida, pelo contrário, muitos até por ser experimentados pela vida faz como maldade. Muitos aqui estavam assim, e ele fala aqui que estavam usando a religião para ganhar dinheiro, né? Tem alguma semelhança com o nosso tempo? Aqui esses homens que falavam essas palavras ainda faziam isso. Desviavam do cristianismo, puxavam para suas religiões, enganavam essas pessoas para poder ganhar dinheiro ainda. Então não são pessoas ignorantes, são ideias que têm lógica. Dentro do panorama faz algum sentido. Mas pegam elas e falam, vocês morrem por isso que vocês estão pregando? Se botar um revólver na sua cabeça, você nega ou você morre por isso? Esses homens que estão aqui morreram por essas verdades. O primeiro foi Cristo. Porque ele coloca, olha, Cristo, como você já testemunhou na frente de muitos, ou seja, correu risco já, você foi fiel e tudo, se mantenha a isso. Não seja como estes, mas você é homem de Deus. Fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus e de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Ou seja, continue no Evangelho, continue vivendo essa vida que você aprendeu. Não se deixe enganar por tudo isso. As coisas vêm para te confundir, mas esses homens não são capazes de morrer pela própria verdade, que eles dizem que não é mentira, morrer por ela. Pelo contrário, eles estão longe da verdade, porque eles usam de vãs palavras. Então você, mediante tudo isso, permaneça firme. Por quê? Porque Deus continua sendo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele afirma aqui. Ele continua no domínio de todas as coisas. E tem mais. Ele vai voltar. E assim como Ele prometeu, Ele vai cumprir isso. Não depende do tempo. Deus fará com que isso aconteça. Esse Deus que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, Ele vive na luz. E ninguém pode chegar perto dele.
ninguém nunca ouviu, nem poderá ver. A Ele pertence a honra, o poder eterno, amém. Ele está falando da soberania, da grandeza e do poder deste Deus, Timóteo, que você serve. É esse Deus. Não é esse Deus que eles querem pintar e demonstrar. Lembre-se desse Deus. Ah, tá, Cristo está demorando de voltar, não voltou até agora e tudo. Para Ele fala isso, espera, Ele vai, como Ele cumpriu, Ele vai voltar. Todos esses ensinamentos de Cristo Jesus estavam sendo colocados em xeque por esses homens, discutindo as verdades que Cristo ensinou. E falando, está vendo aí? Acredito até apontando por muitas questões. Olha quantos já morreram, olha quantos estão morrendo. O próprio Império Romano já estava matando e matou um monte no Coliseu, e ele estava ali, como líder em Éfeso, que Paulo tinha colocado ele mesmo jovem. Quantas questões que esses homens discutiam, que aqui nesse texto em si não relata, mas fala que eram vãs palavras, para colocar no coração de Timóteo uma incerteza, que de coisas que fugiam ao controle dele. Estava fugindo ao controle de Timóteo, no entanto que Paulo manda ele perseverar, ficar firme, vivendo da mesma forma que ele estava, não se deixasse enganar. Ou seja, Timóteo, por mais que o panorama da situação pareça ter fugido do controle, mas Deus continua sendo o Rei dos Reis. Ele continua sendo o Senhor dos Senhores. Ele vai cumprir a sua palavra e vai voltar. Porque Ele é único. Ele é o único imortal. Ele é o único Deus. E Ele é o Todo-Poderoso. E somente a Ele, a honra, a glória para sempre. Só a Ele pertence. Aleluia, louvado seja Deus. E mais ninguém. Não temas. E aí fica uma pergunta para nós e um questionamento. Tudo isso se depara a nós no nosso dia a dia também. Situações, pessoas nos envolvem em discussões vãs de palavras, a questionar tantas coisas em nossa própria vida, sobre até as coisas de convicção que nós já adquirimos da parte de Deus para nós. Porque o Evangelho de Cristo nada mais é Cristo Jesus apresentando o reino, as boas novas, de como as coisas com Deus são simples, a como viver nesta bondade, respeitando, amando ao seu próximo, sendo fiel, sendo justo. Porque ele fala, continua fazendo as coisas corretas, sendo fiel. Continue sendo um homem bom naquilo que você aprendeu. E não diferente daquela época, quantos ideais, quantas ideologias não estão aí? Falando sobre casamento, sobre família. Aí você vai consultar na Bíblia, está tudo ao contrário do que Cristo ensinou. Mas peraí, como você deve conduzir sua vida, colocando termos que, até mesmo trazendo que esses homens traziam um panorama, tentando reexplicar o que o próprio Cristo já tinha ensinado, misturando as ideias para confundir e trazer confusão às pessoas. E como eu e você nos comportamos quando as coisas parecem confusas? Falei, opa, peraí, nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Quem nunca parou e falou, pô, esse negócio tem lógica. Pô, eu várias vezes. Não, peraí, eu tenho que estudar mais sobre isso. Isso deu um bololô na minha cabeça. Deu uma confusão aqui. Principalmente a nós. Estou vendo aqui, ó, pessoas que já adquiriram um certo conhecimento, já desenvolveu a sua parte cognitiva, né? Pessoas que têm 2, 3 faculdades, pessoas que já estudaram. Ou quando não estou falando só de estudos, mas busca conhecimento experimentado pela vida. E já tem um entendimento de controle do que é a vida, consegue fazer uma linha de raciocínio sobre a sua própria vida, sobre a existência humana. Em trazer, em pensar quando alguém coloca alguma coisa, peraí. Isso tem alguma lógica.
Mas o que Deus nos chama a atenção, é para esses tipos de situações que nos faz olhar para, peraí, será que do jeito que eu tô, será que não aconteceu porque eu vivi assim? Será que não é assim? E eu estou achando que é? Pô, mas os ensinamentos que eu tive, que eu busquei da parte de Deus é assim. Mas tem lógica isso aqui. Por isso que em algumas situações, na multidão de palavras ali, de estudos, gera confusão nesse sentido. É isso que essas pessoas querem fazer. Trazer confusão, não esclarecer nada. Não diferente de hoje, né? As pessoas trazem muitas ideias, mas a solução, nada. Não é verdade? Eu vi um rapaz uma vez, uma discussão sobre a própria educação. Eles trouxeram um mundo de Bob e colocaram na educação brasileira. Tá, ideias, tirou tudo, botou essas, tira, as ideias era tirar, né? Tira, tirou, vai botar o que no lugar? Não sei, só age assim, a confusão deu, aluno batendo em professor e essa loucura que você vê. Pai não podendo educar, não, tira isso não pode, tá, o que a gente pode então, o que vai fazer? É o que esses homens faziam, vãs palavras. Mas na hora a prática, tá, e aí? Não tem, gerava confusão, discussão, brigas. Então Deus nos chama a atenção que Ele continua sendo Deus. Que aquilo que você vivenciou, experienciou em Deus, experimentou em Deus, é real. Continue nessa crença, nessa fé em Cristo Jesus. Em saber que tem muitos aí com vãs palavras, querendo confundir a muitos, e estão confundindo. A colocar a ideia que existe um Deus sim poderoso, mas Ele está lá no céu, e você que tem que se virar aqui, irmão. Que Ele não vai fazer nada por você, Ele já fez tudo, montou aqui, você que se vira. Ele não vai intervir. Que Ele não tem mais intervenção, que Ele não pode fazer. Não, esse Deus Todo-Poderoso, como diz a própria Bíblia, e nós temos entendimento disso, esse mesmo Deus Todo-Poderoso, que abrange todo o universo, Ele se revelou também aqui como um Espírito pessoal a cada um de nós, que é o seu Espírito Santo que habita em nós. Ele trata conosco, Ele está em nós, através do seu Santo Espírito. Ele não está lá no céu a nos olhar e deixar nós fazermos o que quisermos e não intervir em nada na história, na nossa história. Pelo contrário, Ele já interviu. O seu Filho Cristo Jesus foi enviado, morreu aqui, que é mais um marco do que esse. Cumprindo a promessa que Ele falou, olha, eu não sou um Deus que fiz tudo, eu sou um Deus louco, que fico só de palavras, mas espera aí que me confundo naquilo que eu desejo, que eu tenho como plano. Eu faço cumprir aquilo que eu planejei. O que Ele prometeu, Cristo veio, destruiu toda a horda de Satanás, quando Ele morreu na cruz. Como Ele falou, ia pisar na cabeça da serpente. E deu livre acesso a todos aqueles que crêem, como está em João 3,16. Porque eu enviei o meu Filho, né? Está lá. O primogênito de Deus. Para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós temos que crer e confiar neste Deus. E viver como Ele viveu. É simples. É simples. Viver os ensinamentos, o Evangelho de Cristo Jesus é simples. Por quê? Porque Ele é humano. E na humanidade, na revelação a nós. Quando eu falo humano, é um ensinamento acessível ao homem, na linguagem do homem. Por isso que Ele veio e se fez homem.
Ele não nos ensinou como Deus, mesmo sendo Deus. Ele veio como homem, viveu como homem e nos provou como homem como viver o reino de Deus aqui. Como se relacionar com Deus aqui, através de uma vida santa, correta, pura, de bondade.